Fala aí pessoal, Yukio aqui para mais um vídeo, dessa vez algo diferente. Vamos fazer uma entrevista aqui com meu amigo estatístico, cientista de dados, empreendedor, CDO, Diego Camacho. Fala aí, Diego, tudo certo, mano? Tudo bem, e você? Primeiro, boa noite aí, agradecer o convite aí desse bate-papo. Espero que a gente consiga tirar bastante dúvida aí depois para as pessoas que assistirem nosso bate-papo aí. É isso aí. Conta aí um pouco da sua trajetória, da sua carreira, sua parte acadêmica também, né, que você fez estatística aí. Manda bala. Eu me formei em estatística na Unesp, né, em Presidente Prudente. Eu tomei uma decisão de fazer estatística lá no colegial, lá atrás, no primeiro ano já, então já sabia que eu queria o curso. Uhum. E foi muito bom, né? Claro que a gente entra muito novo na faculdade, ainda mais estatística que é pouco candidato vaga, você acaba ainda entrando muito novo e não aproveita o máximo que você pode, né? Uhum. Aí, após eu me formar, como quase grande parte da estatística com algumas DPs, né? Um curso bem puxado, É então não dá difícil. para passar tudo certinho, é raros os casos. E logo que eu me formei, né, em 2011, eu tive a primeira oportunidade de empreender, abri uma empresa de pesquisa junto com um sócio e atuei nela aí durante os primeiros anos aí da carreira, mas acabei eu senti que estava perdendo um pouco a parte da especialização em estatística, ficando muito voltado em uma única coisa, em pesquisa, principalmente pesquisa de opiniões, né? E aí eu acabei tomando a decisão de vir para São Paulo no ano de 2014. E aí eu passei por algumas empresas, né, desde a área de seguros, até a área de telecom, consultoria, e tive uma identidade muito forte com varejo, principalmente, né, que foi onde eu tive o maior crescimento profissional aí na área de dados, principalmente. Em 2015 eu fundei uma startup que chama Trieduc, que atua com avaliação educacional, uma edtech, né? Hoje eu estou à frente ali da área de dados dela, que a gente entendeu que precisava de alguém para focar nisso e se dedicar a essa parte de dados, focando muito ali na parte do aluno, o modelo estatístico que tem por trás de teoria da resposta ao item, né? E também agora também estou me aventurando um pouco aí empreendendo já desde o começo do ano passado, decidi abrir mão do mundo CLT e entrar de cabeça aí nessa parte do empreendedorismo, esse mundo de startup, esse ecossistema aí que a cada dia pinta uma coisa nova. Coragem, cara, empreender no Brasil. Coragem, eu não tenho não. Cara, você Eu falou aí. vi Manda aí. O que Eu vi é? uma entrevista, né? Eu vi uma live aí esses dias, um cara super estruturado, né? Uma boa startup, uma empresa bacana, legal. Que o ideal, né? Não só ele, mas muitas pessoas falam que o ideal é você ter 24 meses de economias para poder empreender, né? Aham. Se alguém for esperar isso aí, não vai ter empreendedor, né? Muito difícil, né? Então, mas é bem difícil mesmo, isso que você falou. Não, tem que ser muito guerreiro. Cara, antes de entrar na parte aí das empresas que você passou, da profissão, você falou aí que, bom, você fez estatística. Eu considero estatística o melhor curso para quem quer ser cientista de dados. E isso é uma parada legal, porque quando eu comecei o StatSite, eu tinha muito contato com quem já era cientista de dados, ou era analista de dados querendo virar cientista, analista de negócios que trabalhava com dados. Só que agora começou a vir uma galera assim de gente mais nova perguntar, pô, o que eu faço de curso? Você acha que vale a pena? Você acha que não vale a pena? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa visão assim de cursos para ciência de dados, porque eu considero estatística como o melhor curso. Eu queria saber se você acha isso ou se não acha, porque sim, porque não. Enfim, qual a sua opinião aí? A minha opinião, ela é o seguinte: o que é um cientista de dados perfeito, né? Você tem três pilares. Você tem que ter a visão de negócio, a parte de programação e o Uhum. conhecimento em estatística, né? E claro que uma base é matemática muito forte, que isso vem da estatística ou de algum curso outro que você tenha feito. Não existe esse cara perfeito. O mercado Uhum. busca ele, mas ele não existe. Ele vai ter um déficit em algum ponto, né? Concordo. Então é muito difícil a pessoa você tem muitos profissionais bons ali, que você vai ter quase 100% de cada item, mas você não vai ter essa pessoa perfeita, né? Uhum. A pessoa que tem uma visão de negócio muito grande, ela não vai conseguir programar muito bem, e vice-versa. E assim Concordo. vai. E a estatística, eu acho que todo estatístico, ele pode ser cientista de dados. Nem todo cientista de dados pode ser estatístico, né? Por quê? É simples.
A estatística, ela é uma das ferramentas do cientista de dados. Não adianta ele só saber programar. Hoje a gente está vendo as empresas, todo mundo busca, eu quero pôr inteligência artificial, eu quero pôr machine learning, eu quero fazer isso. Hoje em dia, você tem apoios de plataformas como Azure, AWS, Google Cloud. Você joga dado, ele te solta lá qualquer Uhum. coisa. Mas você tem que entender o que tem esse dado. E aí a estatística passa a ser uma figura fundamental, né? Uhum. Então, essa base estatística ela é muito importante para o cientista de dados, assim como para o estatístico é muito importante a programação. O estatístico antes, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, ele se formava, ele tinha uma única preocupação, em ir para o mercado aprender SAS, SPSS, Minitab, esses softwares que Uhum. estão, hoje ainda perdeu espaço para R, Python, que são outros softwares que estão vindo mais forte, né? Então, tem essa bagagem do estatístico que é muito importante. É como analisar um modelo, por exemplo. Hoje é muito comum um cientista de dados que não tem uma base estatística ou que não aprofunda na estatística ter um overfitting no modelo, né? Uhum. Isso é a coisa que a gente mais vê. E ele acha que está voando. Pô, meu KS deu alto, não sei o quê. Não, não deu alto, está horrível, né? Então, você está tendo isso muito no mercado e é um pouco preocupante também, porque você tem muita gente e você não tem profissionais qualificados para capacitar tanto cientista de dados quanto estatístico, né? Uhum. Esse é o grande problema da coisa. Tem alguns conhecidos estatísticos que formaram na mesma faculdade, que dão excelentes cursos hoje que envolvem data science, que são profissionais fora da curva para o estatístico, que aprendeu essa parte de desenvolvimento, tudo mais, né? Muito bom. E o contrário, às vezes, nem sempre é igual. Eu vou te dar um exemplo. Na faculdade que eu fiz, a Unesp, a gente tinha uma base matemática muito forte. A gente tinha professores muito bons, professores doutores e tudo mais. E Uhum. você tem poucos professores doutores para abrir cursos novos para capacitar um cientista de dados, né? Esse é o grande problema. Então, você acaba tendo muito, muito problema com isso. E uma faculdade pública, a gente sabe que você não vai ter uma máquina lá para você acessar na nuvem, para você aprender a programar em Python e sair Sim. voando da faculdade, né? Então, eu acho que o profissional perfeito ele tem que ter a base estatística e tem que ter uma boa programação. Um cientista de dados, ele não dá para ser um estatístico só, não pode ser cientista de dados e um programador, um engenheiro não dá para ser cientista de dados sem a estatística, né? E eu acho que a Uhum. estatística, não é porque eu sou estatístico, mas Uhum. ela é peça fundamental ali. Você, como matemático, sabe também disso, daí você acabou vivenciando muito isso para construir aí esse aprendizado, né? Sim, inclusive é uma parada que uma coisa que eu falo pro pessoal às vezes eu nunca, assim, nunca não, vai, no banco eu já tive e uma vez lá na empresa que a gente trabalhou junto, mas eu não recebo problemas do tipo assim, olha, você tem essa base e eu quero saber se o cara vai pagar ou não, ou o cara sim ou não de alguma coisa. Direto acontece tipo, cara, precisa melhorar os parcelamentos aqui que estão tendo uma conversão baixa. Pô, preciso que o cara acesse mais o site. Esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa você não sabe aprender uma árvore de decisão num curso desses mega rápidos da internet. Você tem que saber como que você vai pegar essa matemática e expandir ela. E eu acho que isso é um déficit grave dos cursos de hoje, principalmente essas plataformas online, que eu até gosto de algumas, eu reconheço o esforço, mas tem muitas com coisa muito superficial e a galera, assim, não vai receber o mesmo problema que ela recebe na plataforma e vai ter problemas, assim, quando tiver que lidar com Né? coisas reais. E você tem um exemplo. Eu tive a oportunidade de fazer um curso muito bom, né? De atuando no mercado de 6 meses, instituição muito bem conceituada, mas o que acontece? As pessoas vão lá em busca do código, a Uhum, fórmula mágica. Eles vão em busca da galinha de ovos de ouro, né? Que é o código. O que é uhum, um código em R de uma regressão logística que vai tirar a sua variável ruim automaticamente? Então, eles vão em busca exato. disso. As pessoas estão lá, vê que entra um cientista de dados e tem um salário acima da média da empresa. Então, ela vai se especializar naquilo, buscar a ferramenta para buscar Uhum, aquilo lá. E ela vai em busca da fórmula mágica. Não existe a fórmula mágica, né? concordo. Nas próprias aulas, o modelo saía lindo, o código rodava, a base de dados rodava, mas a gente sabe que a base de dados não é aquela lá, Exato. né? A base de dados da academia, a base de dados que você trabalha em curso, não é a que você tem no seu dia a dia. Você tem um curso lá, não dá para pôr uma base com 100 variáveis, porque não vai nem rodar tempo, Uhum, né? Então, como que você escolhe a variável? Como que você
correlaciona ela, faz uma análise prévia a essa, uma análise descritiva antes de qualquer modelo, uma análise ali, ela é muito importante para você ter uma dimensão do que você está mexendo, Uhum. né? Não é só essa correlacionou, mas qual eu tiro para poder deixar? Qual faz mais função para o meu negócio? Uhum. Ah, tem um indicador, da onde vem o KS? O porquê que é o KS? Por que você olha o KS? Por que você olha o R quadrado? Por que você olha esses outros indicadores, né? Então, essa base você só consegue se você se aprofundar em algo mais num curso de estatística ou um material, livros, enfim, né? Você buscar essa teoria. Exato. Eu tenho um exemplo bom disso, é o quê? A teoria é da resposta ao item, que é o modelo que eu fiz no meu TCC e que hoje eu uso, que é praticamente meu ganha-pão aí na minha startup. Uhum. O que ele é? Você não tem muitos materiais na internet sobre ele. Então automaticamente você vai ter um filtro de profissionais. Então, se a pessoa não é estatística, ela não vai conseguir reproduzir um código. Então, empresas me procuram para ter só a TRI. E assim, para quem é estatístico, faz esse algoritmo com o pé nas costas em uma semana, Uhum. entendeu? Mas por quê? Porque ele sabe o que acontece. Por que tem 3 parâmetros? Por que tem o A, o B e o C? Por que ele roda? Por que às vezes ele não roda? Por que a base é logita? Por que a probabilidade dele é a mesma coisa que a nota? Então, você tem esses conceitos mais básicos, entre aspas, para um graduado, que você não consegue trazer ele para a ciência de dados. Né? Concordo, concordo. E eu acho que, assim, vai vir tá vindo já uma leva de cientistas de dados com uma carência enorme em matemática. Assim, eu arrisco a dizer que 90% não tiveram educação formal em estatística ou álgebra linear, por exemplo. 90% nunca derivaram nenhuma fórmula. Tipo, não que eu acho que se deva ficar derivando todas as fórmulas, é cansativo e é chato pra caramba. Mas você tem que ter tido uma experiência na vida pra saber abrir aquilo e saber explorar mesmo. Então eu acho que, assim, tá realmente a base matemática é muito importante e não estão dando tanta É, atenção assim. e vale uma ressalva também. Eu tive a oportunidade, esse cenário não é. Já tive capacidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com estatísticos que não queriam dar o passo a mais para virar o cientista de dados, Uhum, um estatístico raiz, entre aspas, aí, um estatístico clássico, que para ele é o negócio, é aquilo ali, e o resto é de TI, né? uhum, Como já tive a oportunidade de trabalhar com profissionais da área de ciência da computação, com conhecimento estatístico acima sim. da média dos cientistas ali que estão buscando esse conhecimento, se procurando não é graduado em estatística, mas procurando o conceito e a base estatística e questionando os resultados com embasamento estatístico. Então você Uhum. acaba tendo um número menor, né? Mas também tem esse tipo de profissional que vem da área de computação e faz esse aprofundamento estatístico, que acaba sendo um profissional muito bom porque a parte de programar, ele já consegue ter isso com muita facilidade, né? Não concordo. E, Que cara, é a figura muito próxima do engenheiro de dados, né? Uma pessoa que vem da concordo. computação e aí busca esse conhecimento para poder juntar as duas coisas, da tecnologia Uhum. com os algoritmos, enfim, com os modelos Que é uma área como um todo. interessante. Qualquer dia eu acho que eu devo fazer um vídeo com algum engenheiro de dados, porque é uma área bacana. Você fez gestão aí de bastante time, time de dados. Conta porque deve ter uma galera que com certeza um dia quer ser gestor. Eu segui a carreira mais pro lado de especialista, mas você já fez gestão de pessoas, tanto na Treduc como CDO e outros lugares quando você foi coordenador e gestor. Como é que é? O que você acha que tem de diferente, de desafiador aí, de que pode surpreender algumas pessoas ou, enfim, fala um pouco aí de como que é gerir um time de dados. O grande trabalho de gerente de dados é exatamente usar esse exemplo que eu usei anteriormente, é você ter pessoas de diferentes perfis e você precisa desses diferentes perfis. Você precisa aí desse estatístico que é um cara mais é, raiz ali, que ele vai querer, ele vai ser mais aprofundado ali nos seus estudos, então ele não vai deixar passar um modelo sem ter um questionamento estatístico, um vazamento muito forte, né? Uhum. Mas você tem que ter também outro cara que vai te entregar rápido, que vai pegar e resolver o seu problema. Então, o grande desafio é você o quê? Você trazer, você entender o que os outros gestores querem do negócio, traduzir isso para demandar, né? E pensar isso, porque às vezes o time de dados normalmente ele está um pouco longe do negócio, né? É mais por perfil e tudo mais. Então, você tem que fazer essa ponte entre trazer a visão do negócio e entender. Eu lembro que tive um questionamento que a pessoa falou:
mas o KS está baixo, né? E era um profissional super bom que a gente estava na empresa. Eu falei, tudo bem, mas está melhor do que qualquer coisa que a gente teve na empresa e isso vai dar tanto em receita. Uhum. Então, vamos pôr isso no ar, né? Então, a função dessa parte de você gerir um time de dados é você saber a hora de falar isso aqui, mesmo estando errado, entre aspas, vai entrar porque vai ajudar e trazer um incremento financeiro, né? E também traduzir isso e segurar esses pratos para saber qual demanda vai para a pessoa que é mais profunda, mais ali, que demora mais no trabalho, mas vai ter um resultado muito mais detalhista, qual que é a pessoa que vai pôr aquilo no ar ali, te segurar, né? Tem que Uhum. entregar, vamos pôr isso aqui para funcionar. E também fazer esse aprendizado todo da pessoa que está entrando, né? Uhum. Então, essa é a parte mais difícil. E claro que, como um gestor de dados, vai ter muitos pontos que vai ter algumas barreiras ali, né? Um exemplo, vou fazer um modelo de recomendação para poder recomendar um produto específico para cada cliente. Mas você tem o histórico para isso, né? Às vezes a empresa acha que tem uma Ferrari na mão e não é isso, tá Uhum. desorganizado. Então você tem que falar, você tem que saber falar não também, né? E você tem que saber a hora de falar não, não aceitar tudo, porque às vezes não vai entregar. E você tem também uma responsabilidade de navegação com outras áreas. Isso é muito importante. Então a ideia é você não só ser demandado, mas propor as coisas e resolver esse problema. Que vai ter algumas limitações técnicas e você tem que buscar essas soluções e trazer isso para o time, né? Eu acho que isso é mais importante. Concordo. Essa parte é interessante, essa parte de saber quando que, não, tá ruim, esse modelo não tá perfeito, mas vamos colocar ele em produção, porque já vai dar um retorno. Essa parte, esse trade-off que cientista de dados tem que analisar e gestora mais ainda, porque a palavra final é dele, mas essa troca de tipo, até onde que eu vou é uma parada bem complexa. Comentei esses dias no Twitter de um texto que eu li, que o cara falava muito disso, que o nosso trabalho em teoria, ele não tem fim. Se a gente ficar cavando dado, vai ficar cavando eternamente. E você pode ir aonde você quiser. Você vai aumentar um pouquinho de KS. Aí só que tem muito desse ponto. Até onde que a gente deve ir, onde que a gente para e, ó, isso aqui dá um retorno bom. Ficar cavando mais não vai dar tanto retorno. E aí, pra gestor, eu acho que é muito mais difícil porque a palavra final é de vocês, né? A gente ainda consegue meio que o cientista barganhar um pouco, tipo, ó, acho que é isso, acho que é aquilo. Aí o gestor ir lá e cravar essa parada de, ó, vamos colocar em produção, isso daqui vale a pena, isso daqui não vale a pena, distribuir, que nem você falou, tem que ter um time, um cara que seja bom nos negócios, ainda que ele tenha um déficit ali em programação ou estatística que a gente tenha que trabalhar. É uma parada, é um desafio interessante, assim, ser gestor de dados é algo E, bem único. e você precisa da pessoa que você. Agora a gente estava falando de ter o cara de estatístico, o cara que é mais programador. Eu acho que, como gestor de dados, você também tem essa responsabilidade de trazer e juntar e unir essas forças. Você tem que Uhum. levar essa base estatística para o cara que é programador, né? Pegar na mão dele e desde que ele queira, obviamente. E a mesma coisa ali para o estatístico. Tem que explicar que a função dele atualmente como cientista de dados é mais do que simplesmente fazer um modelo e se vira aqui, né? Então, isso também acho que muito dessa parte passa pela responsabilidade dos gestores que precisa fazer com que isso tenha um caminho único, né? Concordo, é isso. E você tá como CDO aí da Trieduc. Cara, CDO não é uma profissão que tá tão cravada assim na cultura brasileira quanto é CFO, COO até, CTO. Como é que você enxerga o CDO hoje na empresa, a importância desse papel, como que você enxerga essa cadeira aí nas empresas atuais e essa cultura chegando aqui no Brasil aos poucos e que já está fortalecida, né? Mas ainda não está expandida como outras. Eu acho que, pelo menos na empresa, o grande papel do CDO ali, pelo menos na empresa, na Triaduc principalmente, é você trazer essa identidade que é do dado para o negócio, né? Então, no exemplo aqui, o que a gente tem em referência com dado? Não é que eu sou um cara que vai fazer só coisas de dados, cientista de dados, estatística, não. É a importância disso para o negócio. Desde a parte de, por exemplo, o nosso principal diferencial hoje é a devolutiva para o aluno, para os professores, que passa por dado. Né? Então, a forma que esse dado é mostrado, a forma que esse dado é coletado, como que isso gera informação, isso gera valor para a empresa.
Então, eu vejo como um cargo não só de você ser um executivo de equipes de data science, né? Mas você ser um executivo disso e da cultura de implementar dados na empresa, né? E tecnologias e inovar com esses dados. Então, acho que passa muito por isso, né? Não é aquela coisa, as pessoas acho que têm a visão, talvez isso, por isso que ainda não está tão grande, tão forte aqui no Brasil, que a pessoa de dados é o chefe do cara de BI, né? Uhum. É o chefe do cara de TI, BI e estatística junto, porque tem empresas que têm, então, e não associa isso à mudança de mindset e cultura da empresa com relação a dados, né? Uhum. E aí você tem essa parte, você trazendo, que você precisa trazer para a empresa como que, ó, por que você usa isso? Porque tem dado, né? Uhum. Então você trazer as outras áreas para você conseguir conduzir isso de uma melhor forma utilizando dados. É muito, a minha opinião, acho que é muito o que passa disso, né? Não, interessante, cara. Eu acho que é legal, acho que é isso mesmo, as empresas brasileiras, assim, muitas, mesmo das grandes, ainda não tem uma cultura tão data-driven como o pessoal chama, assim, ainda falta mesmo. Mesmo em algumas startups, você sente que tem muito espaço, principalmente startups hoje em dia, né, elas surgem, coletam informação pra caramba, então elas têm muita coisa. E ainda assim elas não conseguem, não é que não conseguem, mas ainda estão muito no caminho para isso. Tem poucas empresas que você fala, cara, essa é uma empresa muito guiada por dados. Hoje ainda estamos caminhando ainda. Eu acho que a proporção, assim, pelo que deveria ser uma coisa de 80, 90% das empresas. Tá bom, talvez na minha visão enviesada, que seja 50%, sabe? Informação, você toma decisão com base Hoje, em dados. hoje você tem as empresas que nascem, ela tem meio que uma obrigação de nascer com dados e digital, né? Aham, Então, exato. não faz sentido ela não ser isso. Eu vou te dar um outro exemplo. Recentemente, eu estou participando, eu sou um dos fundadores de uma fintech também, Uhum, onde ela vai nascer digital, né? Então, como infraestrutura, a gente usa todo o Google Cloud, a gente tem o aplicativo, a gente tem a versão web, mas o que tem por trás? O modelo de risco, o modelo para aquisição de crédito. Então, você tem que aliar isso. E o principal ofensor disso é o quê? A fraude. Como você evita a fraude? Nós temos um reconhecimento facial para poder identificar se tem dois rostos e são iguais no documento e no reconhecimento da foto. Você consegue ver onde a pessoa está acessando. Então, a pessoa, por exemplo, você mora na Berrini, né? E você está lá e você entra lá na empresa para fazer o seu cadastro e pedir um empréstimo. Você vai subir o seu comprovante de residência. Se for fora de um raio de 10 quilômetros do seu comprovante de residência, a gente vai negar. E como que a gente faz isso? Porque a gente tem dado. A gente consegue identificar através do acesso do IP onde ele está, onde é o endereço, a gente usa tecnologia para fazer isso, entender esse raio todo para poder isso ser uma variável para aumentar ou não. Então, tudo é baseado em dado e digitalmente para poder ser escalável. Senão, uhum. você vai ter um grande custo e hoje você não vai se manter muito no mercado se você não tiver informação do seu negócio, principalmente. Sim, concordo. É que eu acho que ainda tem muita empresa que nasce na inércia de, ó, temos que digital, temos que coletar dados, mas nem todas tiram o proveito que deveriam tirar disso, sabe? Uma coisa, eles vão muito no automático de, bom, todo mundo coleta dados para tudo, a gente tem que coletar, a gente tem que ter um cientista de dados, mas tá tirando proveito disso como deveria e como dá para tirar, né? Porque dá para fazer muita coisa. Eu acho que nem todo mundo Tem, aproveita. tem empresa que vai lá, põe para você vai ter um budget de 3 milhões de reais para investir em inteligência artificial para a empresa se transformar e blá blá blá, criar um web, blá 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 blá. Uhum. Aí contrata 3 cientistas de dados muito bons do mercado, chega lá e o cara, o gestor da área, a diretoria, enfim, fica pedindo um PPT com tabela de Excel pro cara. O máximo que ele vai inovar na empresa é fazer um painel em Data Studio ou Power BI e todo mundo fala, nossa, nós somos digitais. E Aham. gastou 3 milhões de reais. Isso é muito comum, né? Mas, enfim, né? A gente também não pode sair julgando, né? Claro que tem toda a cultura e tudo mais, mas Sim. Não, acaba concordo. desperdiçando aí. Também acho. E falando nisso, falando em empresa ainda nesse âmbito, o que você acha que é um profissional que você fala, pô, eu quero trazer esse cara pro meu time?
Que tipo de profissional de dados você busca ou você geralmente olha, as coisas que você vê, até na verdade já meio que emendando com outra assim, o que conselho que se daria para os jovens que querem seguir na carreira? Tipo, ó, eu geralmente busco isso, acho que essas características são importantes e que se daria de conselho para quem está começando aí? Olha, o que eu procuro é muito. Vou te dar um exemplo prático para talvez para poder explicar um pouco melhor. Mas você chega num profissional, um estagiário, um analista júnior, que seja, e você pede uma demanda para ele e você percebe que ele não sabe, mas ele vai pesquisar, né? Então Uhum, essa proatividade é muito importante hoje no mundo de ciência de dados e estatística, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar um dos meus empregos com perfis assim, né? Que a pessoa era estagiária e resolvia mais problemas do que o meu sênior, uhum, né? Então, é uma característica fácil de identificar? Não, você só vai identificar isso ali no dia a dia, uhum, né? Mas dá para você saber isso como? Fazendo um teste que você sabe que é difícil, que a pessoa não vai chegar lá, enfim, mas ela vai trazer coisas ali para você. Então, acho que o profissional de cientista de dados ou estatístico, ele não pode ficar parado. Então, é isso que vai me fazer, por exemplo, contratar ou trazer, assim como também um cara mais de tecnologia, né? É o cara que não tem medo do desafio, né? E aí, claro que eu não sou especialista nisso, provavelmente tive muita ajuda de RH nesses momentos, uhum. enfim, né? Mas né, esse é o ponto principal, eu acho. Você conseguir identificar a pessoa que não vai ali ser só pedindo demanda, né? Vá, passa aqui, entrega aqui. Se você não falar nada, ela vai ficar um mês parada lá olhando para sua cara, né? E buscar esse desafio e mesmo que não saiba, que corra atrás. Eu acho que esse é o principal ponto, até pela característica da profissão, né? A gente Uhum. olha, quando a gente trabalhou junto, faz o quê? 4 anos? 3 anos? Faz uns 4, 3 anos. Né? Eu acho que não é mais aquela realidade, né? Mudou muito Uhum. rápido, a evolução é muito rápida. Então, eu acho que isso faz parte do profissional. Se ele não tivesse esse perfil, provavelmente não vai se recolocar tão rápido como os outros, enfim. É verdade. Muda muito. Quando a gente trabalhou junto, eu lembro que eu tinha acabado de fazer um modelinho lá de propensão ao churn e fiz uma Logit. E, cara, eu acho que eu testei na época Logit, Probit e eu mal sabia assim os outros. Eu sabia que tinha alguma outra coisa de Random Forest. Eu sabia Árvore de Decisão, beleza, porque era um dos primeiros. Mas eu nunca iria tentar lá sei lá, o XGBoost ou qualquer outro modelinho mais robusto e nem passar pela minha cabeça. Tipo, e hoje, assim, não é tão comum quanto dizem que é os cursos, né? Eu não vejo um monte de empresas usarem isso, eu vejo muito pouco. A galera ainda segue nos modelos mais tradicionais, até por compreensão e tudo mais, né? Entender mais o que tá lá dentro. Mas já é uma coisa que se fala muito mais e já se fala muito mais de deep learning. E daqui, tipo, já tem gente testando redes neurais, às vezes muito mal feita, eu acho, mas tem gente já fazendo algumas coisas. E, cara, daqui 5, 10 anos, o mercado não vai ser mais esse, assim, mas nem de longe, assim, vai ser absurdamente diferente. Então, eu acho que realmente, se o cara não corre atrás, ele vai. Cara, Python não era a linguagem mais utilizada há 5 anos atrás. Era SAS, no acadêmico R, e Python começando ali, tinha uma cultura em alguns dev, mas não em data science, muito pouco. E de repente explodiu e hoje todo mundo usa. Então, tipo, daqui 5 anos, pode ser que ainda seja Python, mas, cara, vai ter milhões de ferramentas também. Outros modelos que vão descobrir, vão. Tem um monte de PhD em estatística aí estudando um monte de modelo diferente pra gente. Mas é isso mesmo, cara. E que você acha que o molecado tá começando aí, tem que ficar esperto, tem que correr atrás? Eu acho que eu consigo um pouco mais da faculdade pública, né? Não sei como que está hoje, eu admito que eu não acompanhei, mas na minha época era muito difícil você ter acesso a ferramentas. Então a gente teve muitas aulas, poucas aulas práticas usando Uhum. SAS ou R, né? Na época até tinha um professor muito bom em R, mas acabava não aproveitando isso, enfim. Então você tem que buscar já a se aperfeiçoar nessas linguagens, principalmente R e Python, né? Eu acho que é a base para qualquer coisa. Não dá para você. Antes o mercado ainda
ele te aceitava muito bem sem você Uhum. ter utilizado um R, um software ali no mercado, mas você tinha o conhecimento. Então você vai pôr isso em prática. Mas a curva é mais longa. E hoje, com Uhum. muitos profissionais da área de ciência da computação, engenharia, que está indo para esse mundo de data science, que acaba vivenciando isso na faculdade, buscando esse conhecimento por fora, acaba conseguindo um melhor destaque. Concordo, concordo. Tem que correr mesmo atrás. Ô, agradecer você aí pelo tempo, cara. Obrigado aí. Eu sei que, pô, numa quinta-noite parar aí pra falar com os amigos aí das Normalmente, antigas. 10 horas eu tô dormindo, viu? Tá ficando velho então mesmo, hein, cara. É, não tem jeito, a idade chegou pra gente. Mas obrigado mesmo, cara. Se quiser falar alguma Obrigado coisa você aí, pelo convite aí, né? Quero agradecer o convite e é sempre um prazer estar falando com você. Sempre que precisar ir, quiser bater um papo aí, dá um alô. é isso aí. Tamo junto então, gente. Não esquece de acompanhar aí o StatSite no Twitter, seguir lá no blog e se inscrever no canal, todas essas coisas aí de YouTubers, beleza? Valeu! Valeu, boa noite, André. Um abraço. Nós. Deixa eu pausar aqui.